Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi direcionado pelo Espírito Santo que nos mostrou que o livro de Salmos traz uma grande oportunidade de aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. Primeiro, porque ele começa falando como ser bem-sucedido. A primeira palavra do livro dos Salmos é: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se senta na roda dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor dia e noite, porque será como árvore plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas não secam e cujos frutos são dados na estação própria. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que é espalhada pelo vento. Então o Salmo de número 1 já começa falando que você vai ser bem-sucedido se não andar no conselho dos ímpios, não ficar parado no caminho dos pecadores, aprendendo o que eles fazem, e não ficar sentado na roda de conversa dos escarnecedores, que são aqueles que gastam tempo com conversas sobre fofoca, calúnias, difamações, contendas e falando a respeito da vida dos outros, ao invés de se dedicarem a cuidar da própria vida. Mas aqueles que, pelo contrário, meditam na lei do Senhor o tempo todo, procurando colocá-la em prática, estão como uma árvore ligada a um ribeiro de águas. Estão ligados à fonte. A palavra de Deus é a fonte de Deus, que traz água viva, que mata a sede espiritual e que traz vida para aqueles que meditam na palavra. Enquanto você vai meditando na palavra, você vai aprofundando o seu relacionamento com Deus. E o livro de Salmos, ele tem 150 salmos, o que permite que você tenha um longo período de relacionamento com Deus. Você fica 150 dias e se você medita no livro de Salmos 2 vezes por ano, você cobre praticamente o ano inteiro tendo relacionamento com Deus, aprendendo com os Salmos. E o livro dos Salmos se encerra com o Salmo 150, concluindo que devemos louvar a Deus, agradecer por todas as bênçãos recebidas dele, e que todo ser que respira louve ao Senhor. Essa conclusão do Salmo 150 vem depois de, no meio do livro dos Salmos, existirem palavras que ensinam que se você estiver sendo perseguido por muitos inimigos, você vai conseguir deitar, dormir e descansar. No Salmo de número 3 você lê isso: Senhor, como se têm multiplicado os meus inimigos e os que desejam o meu mal. Mas eu, porém, deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Na hora da angústia, Deus vai ser o socorro bem presente do seu lado, como diz o Salmo 46. Na hora em que você sente que Deus não está respondendo às suas orações, a certeza de que Ele vai trazer a resposta no tempo dele estará garantida no seu coração. Ao ler o Salmo 13, que diz: Senhor, até quando o Senhor não me ouvirá? Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Para sempre, até quando eu clamarei e o Senhor não me escutará? Mas eu sei que ainda cantarei louvores ao Senhor. Eu sei que Ele me trará a sua salvação. Diz assim o Salmo 13. Então, em todos os momentos, Deus vai se revelando presente, mostrando que Ele está conosco todos os dias. Por essa razão, até o final da vida. E quando você pensar que Deus não perdoa os seus pecados, você chega no Salmo 51 e vê que Davi cometeu um adultério, um homicídio, ele matou o esposo da mulher com quem ele adulterou, e no Salmo 51 ele foi confrontado por Deus. E ali
ele escreveu: Eu fui gerado no pecado. Então eu tenho pecados. Então me livra dos crimes de sangue, Senhor, e cria em mim um coração puro e me dá um espírito que seja inabalável, um espírito que não se abale pelo pecado, mas que consiga segui-lo. E no Salmo 51, vemos que, por maiores que sejam os pecados cometidos, Deus aceita um coração que é quebrantado, um coração que se converte do seu mau caminho e que se arrepende verdadeiramente para conduzir cada um novamente ao seu caminho. Você pode pensar que o Deus não perdoa o seu pecado, mas o Salmo 51 mostra que ele perdoa e ele aceita aquele que se arrepende do mal que fez. E quando você pensa que no final da vida você não tem mais esperança, o Salmo 90 vai dizer que a nossa vida nessa terra é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam até os 80 anos, tem muito enfado e canseira. Mas para Deus, 1000 anos são como a noite que passou, porque o Senhor é de geração em geração, de eternidade em eternidade. E Ele tem a vida eterna para todos aqueles que caminham com Ele, para aqueles que decidem entregar a sua vida para Ele. Então, o Salmo 90 nos ensina que Deus, Ele é eterno e Ele tem a eternidade para aqueles que caminham para a morte. No Salmo 116, no versículo 15, está escrito que o Senhor tem prazer e preciosa é a vida daqueles que o buscam. Preciosa é para Deus a morte dos seus santos. Por que o Salmo 116 nos diz isso? Porque quando os santos perecem, passam dessa vida para a próxima, eles sabem que vão entrar na eternidade com Deus, e por isso Deus considera preciosa a morte dos seus santos, porque a morte dos seus santos nessa vida representa a entrada na eternidade para sempre com Ele. Então, o livro dos Salmos ensinam cada dia a aprofundar o nosso relacionamento com Deus e nos trazem uma intimidade e comunhão com Deus. Por isso, o livro dos Salmos é um ótimo livro para se louvar a Deus. Tanto que, no original, o livro dos Salmos se escreve Tehillim, T-E-H-I-L-I-M, que quer dizer louvores. E esses louvores engrandecem a Deus em todos os momentos da nossa vida. Hoje nós estamos no dia 119 desse propósito. Nós vamos ler o Salmo 119. O livro dos Salmos não tem capítulos. Você está vendo na tela capítulo 119 porque essa Bíblia é uma Bíblia digital de estudo. Então ela coloca o capítulo para facilitar o entendimento, mas é o Salmo 119. Salmos no plural se refere ao nome do livro que traz a coletânea, a coleção, a reunião dos 150 salmos. Quando falamos de um salmo específico, falamos no singular, Salmo 119, ou podemos falar também Salmo de número 119, para indicar que a posição daquele salmo é a de número 119. E o Salmo 119, ele inaugura a metade da Bíblia. Nós temos, a partir do Salmo 119, o começo da segunda parte da Bíblia. Se você pegar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, somar o número de versículos, você dividir no meio, você chega no Salmo 118. Então, o Salmo 117, ele termina a primeira metade da Bíblia, e o Salmo 117 é o menor salmo. Ele tem apenas 2 versículos. Vamos mostrar aqui na tela
Veja o tamanho do Salmo 117. Ele é apenas formado por 2 versículos. Veja o versículo 1. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. E depois o versículo 2. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. É uma convocação para que todas as nações louvem a Deus, porque Deus ele é benigno. Ele é sempre capaz de fazer o bem para a nação de Israel, para todos aqueles que buscam a ele, na verdade. E a verdade do Senhor é para sempre. Tudo que ele fala dura para sempre. A palavra de Deus é verdadeira. Portanto, louvai ao Senhor. Então, o Salmo 117, ele é o último salmo que faz parte da primeira metade da Bíblia. Depois vem o Salmo 118, que é exatamente o meio da Bíblia. E depois começamos no Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia. Quando eu digo o maior capítulo, não estou dizendo que o Salmo 119 é um capítulo. Já dissemos que o livro de Salmos não tem capítulos, mas é o texto que tem mais versículos. Ele é formado por 176 versículos. E o Salmo 119 tem como tema principal a palavra de Deus. Cada versículo fala bem, destaca a bondade de Deus pela sua palavra. Você vê cada versículo dizendo que bem-aventurado, vamos ver aqui o versículo 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então ele fala aqui a respeito da lei do Senhor. A lei do Senhor é a palavra de Deus. O versículo 1 traz esse destaque. Bem-aventurados, ou seja, você vai ser bem-sucedido. Os que trilham caminhos retos, os que andam nos caminhos retos e andam na lei do Senhor. Isso é uma repetição do Salmo de número 1. Se pararmos para fazer uma comparação, que você deve meditar na lei do Senhor e você deve trilhar caminhos retos. Se você andar nesses caminhos da lei do Senhor e andam na lei do Senhor, você será bem-sucedido. Depois, você tem no versículo 2: Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. No versículo 2, a palavra de Deus é comparada com seus testemunhos. Por quê? A Bíblia, ela tem suas palavras e a confirmação delas. Então o versículo 2 fala: Bem-sucedidos os que guardam os seus testemunhos, os que guardam as verdades que estão na palavra e o buscam de todo o coração, e buscam a Deus de todo o coração. Versículo 3: E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Então ele diz: Não praticam iniquidade, mas andam nos caminhos da palavra do Senhor. No versículo 4: Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Observar aqui está no sentido de colocar em prática. Não é só olhar no sentido de observar. É observar no sentido de ver, ler, ouvir, aprender e colocar em prática. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente é cuidadosamente, atenciosamente, colocássemos em prática. Versículo 5: Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Aqui no versículo 5, a palavra do Senhor é comparada aos estatutos. No versículo 6, então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Aqui a palavra de Deus está como mandamentos. 7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Aqui a palavra de Deus está como justos juízos. E o versículo 8: Observarei os teus estatutos, ou seja, vou aplicar na minha vida os teus mandamentos, os teus estatutos, a tua palavra, não me desampares totalmente. Nós lemos do versículo 1 até o versículo 8 porque o livro
o Salmo 119, esse trecho aqui do livro dos Salmos, ele tem uma característica. O alfabeto hebraico tem 22 letras. E o Salmo 119, ele tem 176 versículos, porque ele é formado por grupos de 8 versículos que começam com cada letra do alfabeto. Então aqui, lendo em língua portuguesa, o versículo 1 começa com a letra B, o versículo 2 começa com a letra B, o versículo 3 começa com a letra E, o versículo 4 começa com a letra T, o versículo 5 começa com T, o 6 começa com E, o 7 começa com L e o 8 começa com a letra O. Mas se você pegar esse texto da Bíblia no hebraico, cada um desses versículos começa com a letra Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. E aí, quando você pega os versículos 9 até o versículo 16, todos os versículos começam com a letra Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. E assim, o Salmo 119 foi escrito. Ele foi escrito para ser uma poesia em forma de um acróstico. Ou seja, o acróstico é quando você pega a primeira letra e você vai formando palavras em cima daquela letra. Então, os 8 primeiros versículos começam com Aleph. O versículo 9 ou 16 começa com a letra Bet. E assim vai, até completar o alfabeto hebraico. Como o alfabeto hebraico é formado por 22 letras, você vê que 22 letras vezes 8 versículos é igual a 176 versículos, que são os 176 versículos do Salmo 119. Por isso, nós vamos fazer a leitura do Salmo 119, separando cada grupo de 8 versículos com as cores laranja e verde. Então aqui lemos do versículo 1 ao 8, que começam com a letra Aleph. Depois vamos ler do versículo 9 ao 16 em verde, e assim nós vamos mudando as cores de 8 em 8 versículos entre o laranja e o verde. Você sabe que a cada mudança de cor simboliza a mudança da letra. Então, nós não vamos mostrar aqui quais são as letras do alfabeto hebraico, mas você pode encontrar isso facilmente na internet. São 22 letras. Então, Aleph é a primeira letra, o Bet é a segunda letra. O que importa para a nossa meditação aqui, para o propósito do relacionamento com Deus, é saber que o Salmo 119, ele exalta, ele engrandece, enaltece a palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus, ela é o nosso fundamento, ela é o nosso alicerce, ela deve ser respeitada. Bem-aventurado é aquele que obedecer à palavra de Deus. E cada versículo fala bem a respeito da palavra de Deus. E a palavra de Deus aparece com vários sinônimos: a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor, os seus ensinamentos, os seus caminhos. Então são essas palavras que vão sendo usadas como variações para enaltecer, engrandecer a palavra de Deus, como nós já vimos aqui do 1 ao 8. Agora vamos prosseguir aqui na leitura. Gastamos 19 minutos falando aqui a respeito da introdução dos Salmos e lendo os primeiros 8 versículos. Será necessária uma paciência, porque lendo todo o Salmo 119, provavelmente vamos ter mais ou menos mais 30 minutos de leitura. Mas vamos agora começar a leitura do versículo 9. Vamos terminar a leitura hoje nesse vídeo. Se você nunca leu o Salmo 119, eu te convido a ficar mais esses 30 minutos para que você leia esse salmo e tenha o conhecimento do valor dele como um salmo que valoriza a palavra de Deus. Então aqui do 9 ao versículo 16,
Esses versículos começam com a letra Bet. Então, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. 10. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. 12. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. 13. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. 14. Folgo. Folgo significa eu sinto alegria, mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. 15. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. 16. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Agora do 17 em diante. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe, ou seja, e coloque em prática a tua palavra. 18. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Esse versículo 18 pode ser um pedido a Deus. Desvenda os nossos olhos para que possamos entender as maravilhas da tua lei e colocar em prática. Porque muitas vezes as pessoas leem a Bíblia, elas veem que existe um mandamento ali e elas não entendem por que eu devo fazer isso, por que Deus colocou esse mandamento aqui. Mas quando pedimos a Deus, desvenda os meus olhos, o Espírito Santo nos mostra que aquela palavra é a palavra certa a ser obedecida, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Versículo 19. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. 20. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Veja, minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos, ou seja, os teus mandamentos em todo o tempo. 21. Tu repreendeste asperamente os soberbos, amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. 22. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Então aqui o versículo 22. Tira de sobre mim o opróbrio, que significa vergonha, né? Tira de sobre mim a vergonha e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. 23. Enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. 24. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Então veja, ele fala que os teus testemunhos, ele está falando da palavra de Deus. A palavra de Deus é o meu prazer e são os meus conselheiros. Agora, mais um trecho de 8 versos. 25. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. 26. Meus caminhos te descrevi, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. 27. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. 28. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me, segundo a tua palavra. 29. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. 30. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. 31. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não me confundas. 32. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Então, quando o Senhor ampliar o meu coração para eles, eu vou correr pelo caminho dos teus mandamentos. Mais um trecho de 8 versos, a partir do versículo 33.
Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o coração, ou seja, eu colocarei ela em prática de todo o meu coração. 35. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. 36. Inclina o meu coração a teus testemunhos e não à cobiça. 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. 38. Confirma tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. 39. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. 40. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Agora, mais um grupo de 8 versículos. 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. 42. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. 43. E de minha boca não tires nunca de todo a palavra da verdade, pois me atém aos teus juízos. 44. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. 45. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. 46. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. 47. E alegrar-me-ei em teus mandamentos que eu amo. E 48. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amo, e meditarei nos teus estatutos. Agora do 49 até o 56. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. 50. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. 51. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Apesar disso, não me desviei da tua lei. 52. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. 53. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios, que abandonam a tua lei. 54. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos, no lugar das minhas peregrinações. 55. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, e observei a tua lei. 56. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. Agora dos 57 até os 64. O Senhor é minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. 58. Implorei deveras. Deveras significa verdadeiramente. Então eu implorei de verdade pelo teu favor, de todo o meu coração. Tem piedade de mim segundo a tua palavra. 59. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. 60. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. 61. Bandos de ímpios me despojaram, ou seja, arrancaram o que eu tinha. Apesar disso, eu não me esqueci da tua lei. Aqui fala de, mesmo numa situação difícil, ele continuou obedecendo à lei de Deus. Ele continuou firme na palavra de Deus. 62. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. 63. Companheiro sou de todos os que te temem. Temer a Deus significa ter respeito extremo por Ele. Então o 63 fala, eu sou companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. 63 fala sobre a escolha das amizades. Ele anda com pessoas que também observam, também praticam a palavra de Deus. 64. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Agora dos 65 até os 72. Fizeste bem ao teu servo, Senhor.
segundo a tua palavra. Ou seja, o Senhor fez bem para mim, conforme a promessa que existe na palavra de Deus, de que se você obedece à palavra, você recebe o bem. Versículo 66, ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. 67, antes de ser afligido andava errado, mas agora guarda a tua palavra. O 67 fala que ele foi afligido por um tempo. Por que ele foi afligido? Quando ele não andava nos mandamentos do Senhor, ele acabou caindo em situações que trouxeram desgosto, aflição. Antes de ser afligido eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Depois que ele entendeu a palavra de Deus, se colocou em prática e viu os resultados benéficos de obedecer a palavra, ele coloca: agora eu guardo a tua palavra. Versículo 68. Tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. 69. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, de todo o coração, guardarei os teus preceitos. 70. Engrossa-se-lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. Então, o coração dos maus vai ficando grosso como uma gordura. Eles vão praticando a maldade, e o coração vai ficando cheio daquelas coisas ruins. Mas ele fala no 70, mas eu me alegro na tua lei. 71, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Veja que o 71 ele fala que o que ele sofreu foi bom, porque fez com que ele percebesse o valor da palavra de Deus. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. 72. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Veja que ele sempre enaltece a palavra de Deus. A palavra de Deus vale mais do que ouro, vale mais do que prata. Agora do 73 até o 80. 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. 74. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. 75. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Então aqui no 75 ele agradece a Deus. Ele fala que foi a fidelidade de Deus que permitiu que ele fosse afligido. Deus é fiel no sentido de que ele nos castiga para nos trazer novamente para a sua palavra. A fidelidade de Deus é: eu vou te guardar, eu vou te conservar comigo para sempre. Então, muitas vezes, para Deus fazer isso, nos conservar com Ele, Ele é fiel no que Ele promete, que vai ser sempre o nosso Pai, Ele vai nos castigar. Então, no 75, bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. 76, sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Então, que o bem do Senhor venha para me dar consolo no meio do castigo, segundo a palavra que deste ao teu servo. 77, venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é minha delícia. 78, confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. 79, voltem-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. 80, seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Agora do versículo 81 até o versículo 88. 81. Desfaleceu a minha alma esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. 82. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entretanto dizia, quando me consolarás tu? 83. Pois fiquei como odre na fumaça, mas não me esqueci
dos teus estatutos. Versículo 84. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? 85. Os soberbos abriram covas para mim, o que não é conforme a tua lei. 86. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem, ajuda-me. 87. Quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. 88. Vivifica-me segundo a tua benignidade, então guardarei o testemunho da tua boca. Nesse trecho do 81 até o 88, nós vemos que ele destaca um momento difícil na vida dele. Ele está falando, desfaleceu a minha alma. Ou seja, a minha alma está quase à beira da morte, passando por situações difíceis. Então ele está esperando a salvação de Deus. Ele fala no 82, os meus olhos desfaleceram esperando pela tua promessa. E eu dizia, quando me consolarás tu? Quando que Deus vai trazer o consolo para essa situação de tristeza que eu estou passando? Versículo 83, ele fala aqui, ó, pois eu fiquei como odre na fumaça. Um odre é uma capa de couro que guarda o vinho. Você não espera que o odre vá ficar na fumaça. Então ele está fazendo uma comparação no 83. Eu fiquei desfalecido, fiquei muito triste, como um odre na fumaça. Ou seja, recebendo calor quando deveria receber o vinho, quando deveria receber alegria. Fiquei recebendo sofrimento, mas eu não me esqueci dos teus estatutos. Mesmo passando por uma situação de desfalecimento, mesmo esperando as promessas, como ele fala no 82, mesmo comparando aqui a situação dele como um odre na fumaça, ele coloca, eu não me esqueci dos teus estatutos. Isso fala de alguém que já teve experiência com Deus, que já sabe que os mandamentos de Deus são bons e devem sempre ser seguidos, porque no final eles sempre vão trazer a resposta de Deus, o consolo de Deus e as bênçãos de Deus. Então ele entende que o sofrimento, ainda que seja por um tempo, é passageiro. Versículo 84. Só que nesses momentos de sofrimento, muitas vezes vem essa pergunta do 84. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? É aquele momento em que o cristão pergunta, até quando que vai o meu sofrimento? 85. Porque os soberbos abriram covas para mim, o que não é conforme a tua lei. Ou seja, os soberbos estão me fazendo mal. 86. Todos os teus mandamentos são verdade. Com mentiras me perseguem, ajuda-me. 87. Quase que me têm consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. 88. Vivifica-me segundo a tua benignidade, então eu guardarei o testemunho da tua boca. Agora do 89 até o 96. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. 90. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra, e firme permanece. 91. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. 92. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. 94. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. 95. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. 96. A toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Veja no versículo 96, tudo que é perfeito é limitado, mas o mandamento do Senhor é amplíssimo. Agora do 97 até o 104. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. 98. Tu
pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Então veja aqui nesse trecho, ele exalta o valor da palavra de Deus como conselho. 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. 101. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra, ou seja, para colocar em prática a tua palavra. 102. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Agora do 105 até o 112. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. 106. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. 107. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. 108. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. 109. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. O 109, ele está dizendo o seguinte: a minha alma são os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas vontades. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos, significa eu tenho o poder de decidir o que eu vou fazer da minha vida. Todavia, ou seja, apesar disso, eu não me esqueço da tua lei. Nós temos o domínio sobre os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas vontades, que são a nossa alma. Isso está de contínuo nas minhas mãos, mas eu não me esqueço da tua lei. 110. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. 111. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Veja, ele tomou a palavra de Deus como a herança dele. A minha herança é a palavra de Deus, honrar essa palavra. 112. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até ao fim. Vamos lembrar que Jesus disse que vão estar com ele para sempre aqueles que forem até o fim. Agora do 113 até o 120. 113. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Duplicidade é aquela pessoa que se divide. Ela anda na igreja, lendo a palavra de Deus e cumprindo a palavra de Deus durante o tempo em que está na igreja, sai da igreja, está fora da igreja e anda como uma pessoa do mundo. Ele diz aqui no 113, eu aborreço a duplicidade, mas eu amo a tua lei. Ele é íntegro, ele é totalmente de Deus. Versículo 114, tu és o meu refúgio e o meu escudo. Então, aquele a quem eu peço refúgio nos momentos de angústia, e o meu escudo que me protege, eu espero na tua palavra. 115. Apartai-vos de mim, malfeitores, malfeitores os que praticam o mal, para que guarde os mandamentos do meu Deus. 116. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. 117. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo me alegrarei nos teus estatutos. 118. Tu desprezas a todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. 119. Tu tiraste da terra como escórias a todos os ímpios, pelo que amo os teus testemunhos. 120. O meu corpo se arrepiou com o temor de ti.
e temi os teus juízos. Agora do 121 até o 128. Fiz juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores. 122. Fica por fiador do teu servo para o bem, não deixes que os soberbos me oprimam. 123. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua salvação e pela promessa da tua justiça. 124. Trata com o teu servo, segundo a tua benignidade, e ensina-me os teus estatutos. 125. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. 126. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Veja que nesse trecho aqui, do 121 ao 128, ele fala que ele praticou a justiça. Então ele pede para Deus ser o garantidor, o fiador dele. Ele fala: os meus olhos estão esperando a tua salvação pela promessa da tua justiça. Esse trecho, ele fala, destaca o tema da justiça. O 124, ele fala: trata com o teu servo segundo a tua benignidade, ou seja, fazendo bem para mim, e ensina-me os teus estatutos. 125, sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. 126, já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. 127, pelo que amo os teus mandamentos, mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino. 128, por isso tenho em tudo como retos todos os teus preceitos e aborreço toda a falsa vereda. Vereda é caminho, então eu aborreço todo o falso caminho. Agora do 129 até o 136. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. 131. Abri a boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. 132. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. 133. Aqui no 132, veja, o nome do Senhor é a palavra do Senhor. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, Jesus é a palavra de Deus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, ela revela o próprio Deus. Então, o 132, quando fala assim: olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. É conforme usas com os que amam a tua palavra. Quem cumpre a palavra de Deus ama o nome do Senhor. 133. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. 134. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. 135. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. 136. Rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Veja que o 136 fala do lamento dele, que ele chora por ver que as pessoas não obedecem à lei de Deus e acabam trazendo o mal sobre a terra. Agora do 137 até o 144. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. 138. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. 139. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. 140. Tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. 141. Pequeno sou e desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. 143. Aperto e angústia se apoderam de mim. Não obstante, ou seja, apesar disso, os teus mandamentos são meu prazer. 144. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Então aqui nesse trecho ele fala que ele ama a palavra do Senhor porque ela é pura. E que a palavra dele é eterna, ele pede inteligência para poder continuar aplicando a palavra de Deus.
Veja o 143, mesmo em situação de aperto e angústia, ele continuou tendo nos mandamentos do Senhor o prazer dele. Agora do 145 até o 152. Clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. 146. A ti te invoquei, salva-me e guardarei os teus testemunhos. 147. Antecipei-me à alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. Aqui o 147. Eu acordo de madrugada para orar. Eu antecipei-me à alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. 148, em Provérbios 8:17, está escrito assim: Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Então, aqui um versículo de referência para o reforço do 147. Eu antecipei-me à alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. 148, os meus olhos anteciparam-me às vigílias da noite, para meditar na tua palavra. Veja, aqui fala de alguém que lê a palavra de Deus logo pelas madrugadas. 149. Ouve a minha voz, segundo a tua benignidade. Vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. 150. Aproximam-se os que seguem aos malvados. Afastem-se da tua lei. Afastam-se da tua lei. 151. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Deus está perto, ele tem essa sensação e razão da obediência dele à palavra de Deus. Então ele tem a sensação, Deus está perto. Versículos, teus mandamentos são a verdade. 152, acerca dos teus testemunhos eu soube, desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Agora do 153 até o 160. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. 154. Pleiteia a minha causa e livra-me. Vivifica-me segundo a tua palavra. 155. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. 156. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. 157. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. 158. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra, eles não cumprem a tua palavra. 159. Considera como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. 160. Tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Agora do 161 até o 168. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. 132. Eu folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Ou seja, eu sinto alegria com a tua palavra, como aquele que encontrou um grande tesouro. 163. Abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. 164. 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Quando ele fala aqui, 7 vezes no dia te louvo, ele está dizendo assim, eu louvo ao Senhor sempre. O número 7 na Bíblia significa algo certo, o número da perfeição. Então, com certeza eu te louvo todos os dias, pelos juízos da tua justiça. 165. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Se você observa a lei de Deus, você tem paz em todas as suas decisões. E para eles não há tropeço. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, como nós lemos no versículo 105 desse salmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, 165, quem anda na palavra tem muita paz. E para eles não há tropeço. Andando na palavra você não tropeçará nos seus caminhos. Versículo 166. Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. Tenho cumprido os teus mandamentos. 167. A minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os extremamente. 168. Tenho observado os teus preceitos.
tenho observado os teus preceitos significa eu tenho cumprido, tenho lido e colocado em prática os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Agora a última parte, 169 ao 176. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dá-me entendimento conforme a tua palavra. 170. Chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. 171. Os meus lábios proferiram o louvor, quando me ensinaste os teus estatutos. 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. 173. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. 174. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. 175. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os teus juízos. E o 176. Desgarrei-me como ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Como você pôde ver da leitura, cada versículo fala sobre um desejo a respeito da palavra de Deus. Eu desejo a tua salvação, porque eu amei a tua lei. Vivifica a minha vida, porque eu tenho observado os teus estatutos. Anda comigo, porque eu tenho cumprido os teus mandamentos. Cada um dos versículos vai falando sobre a palavra de Deus. E você vê que são 176 versículos. É o salmo mais extenso da Bíblia, que são 22 letras do alfabeto hebraico, 22 vezes 8 dá 176. A cada 8 letras, todos os versículos daquele grupo de 8 versículos, cada versículo começa com a letra do alfabeto hebraico, pela ordem das 22 letras do alfabeto hebraico. Nós fizemos a leitura pintando os versículos de 8 em 8, com as cores aqui, laranja e verde, para facilitar o entendimento. Você pode fazer um estudo e uma explanação da palavra separando esses 8 versículos para que você possa apresentar para a sua célula, para o seu grupo de estudos bíblicos. Você pode separar, por exemplo, um estudo do Salmo 119 em 22 partes, cada parte formada por 8 versículos. E aí você tem 22 meditações. Como nós falamos que o livro de Salmos tem 150 textos, ele cobre quase a metade do ano. Você pode separar o Salmo 119 para um mês inteiro, para 22 dias, quase um mês inteiro. E você tem 150 salmos, mais 22 dias, você cobre a metade do ano praticamente. 172 dias, 150 salmos, você pega o Salmo 119, divide em 22 partes, 22 partes de 8 versículos, e você vai ter 172 dias meditando na palavra de Deus. A metade de um ano são 182, 183 dias, praticamente a metade do ano. E com isso, nós temos a oportunidade de aprofundar mais e mais a nossa amizade com Deus. Essa é a meditação do Salmo 119. Nós nos concentramos em fazer basicamente a leitura, porque a explanação exige mais tempo. Teríamos que separar o Salmo 119 em blocos de 8 versículos e destacar. Você percebeu na leitura que tem alguns pedaços ali, quando começa com uma certa letra que destaca a justiça de Deus. Outra parte pede muito, vivifica-me, Senhor, porque estou abatido. Então essas partes também vão trazendo vários momentos da vida de quem escreveu esse salmo. Ele separou pelas letras do alfabeto hebraico e ele foi colocando alguns assuntos ali no meio, mas sempre destacando que ele obedecia à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, é o próprio Senhor, e ela nos traz o consolo, o apoio
a ajuda, a segurança, nos deixa firmes, vale mais do que qualquer riqueza terrena, porque a palavra de Deus é eterna. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente, com a graça e paz de Cristo. Amém.